Bem, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar continuidade na aula de hoje ao nosso conteúdo, né? Na aula passada a gente tinha falado sobre o Teorema de Laplace, né? Resolvemos alguns exercícios utilizando as técnicas que a gente aprendeu, né? Do Teorema de Laplace, a questão do cofator e tal. E na aula passada a gente tinha visto que algumas propriedades, um começo de propriedades interessantes, né? Uma delas que nós vimos foi que se uma linha ou uma coluna de um determinante for igual a zero, o determinante daquela matriz é zero, né? E aí na aula de hoje a gente vai falar de algumas propriedades, algumas características que se a matriz tiver, nós temos como calcular o determinante dela de maneira mais imediata, certo? Então, como a gente viu, deixa eu só pegar aqui, pronto. A definição de determinante do Teorema de Laplace nos permite o cálculo de qualquer determinante. Porém, a gente consegue simplificar o cálculo com o emprego de algumas propriedades. Uma delas, por exemplo, é da matriz transposta. Se M é uma matriz de ordem n e M tem a sua transposta, né? Esse é o símbolo da matriz transposta, como a gente viu. Então, o determinante da transposta é igual ao determinante da matriz original. Então, vamos supor que você saiba que o determinante de uma matriz A é 10. O determinante da transposta de A também será 10. Certo? Então, essa propriedade dela já vai ajudar nesses quesitos. Deixa eu só rapidinho marcar o tempo aqui. Né? Pronto. Outra propriedade importante é a da fila nula. Se os elementos de uma fila qualquer, seja linha ou coluna de uma matriz, forem todos zeros, então o determinante daquela matriz também é zero. Tá bom? Aquilo que a gente já tinha comentado na aula passada. Se o determinante de se eu tenho calculado o determinante de uma matriz e eu vejo que uma das linhas ou colunas dela é zero, já sabe imediatamente que aquele determinante vai dar em zero. Multiplicar uma fila por uma constante. Se eu tiver uma linha ou uma coluna multiplicada por uma constante, certo? O determinante da nova matriz obtida pelo produto de K pelo determinante é o produto da matriz vezes K. O que é que isso quer dizer? Por exemplo, eu tenho a matriz 1, 2, 3, 4. Seu determinante é menos 2, tá bom? Aí eu quero calcular o determinante da matriz 3, 6, 3, 4. Foi o que aconteceu com essa linha aqui. Elas foram multiplicadas por 3. Isso significa dizer que o determinante dessa matriz vai ser multiplicado por 3. Ou seja, o determinante dessa matriz será menos 6. Certo? Então, se eu multiplicar uma linha ou uma coluna de uma matriz por um número, o determinante daquela matriz também será multiplicado por aquele número. O resultado final. Certo? Tanto é que se você calcular esse determinante aqui, você vai chegar em menos 6. Beleza? E aí nós temos outras propriedades também importantes. A troca de filas, né? Trocar linhas ou colunas de ordem. Por exemplo, seja M uma matriz de ordem n maior ou igual a 2. Se nós trocarmos de posição duas filas paralelas, sejam linhas ou colunas, nós vamos obter uma nova matriz que o seu determinante é o oposto da matriz original. Por exemplo, se eu tenho uma matriz A, B, C, D, seu determinante eu sei que é 10, o determinante da matriz CD, AB, que é a matriz onde trocou duas linhas, o determinante dessa matriz vai ser menos 10. Certo? Então, se eu trocar duas linhas ou duas colunas de ordem, eu mudo o sinal do meu determinante. Beleza? Filas paralelas iguais. Se eu tenho duas filas que... Fila, sempre que eu falo fila, eu estou me referindo à linha ou coluna, certo? Se numa matriz eu tenho duas linhas iguais, ou duas colunas iguais, o determinante dessa matriz necessariamente é zero. Por exemplo, AB, AB. O determinante dessa matriz já vai ser zero. Certo? A mesma ideia vale para as filas proporcionais, né? Sejam iguais ou sejam proporcionais.
Por exemplo, se eu tenho uma matriz que aqui é AB, e aqui é 3A e 3B. Essa linha é a mesma de cima multiplicada por 3, então esse determinante aqui será 0. Certo? Seja igual ou seja proporcional, o determinante vai ser sempre 0. Tá bom? Pronto. Sabendo dessas propriedades, nós vamos utilizá-las para resolver esses determinantes aqui, tá bom? De que maneira? Vamos pegar esse primeiro aqui. Eu vou dar uma apagada aqui. E a gente vai pegar esse primeiro aqui, certo? Então, vamos mostrar que esses determinantes aqui, no caso esse primeiro aqui, a questão pede para mostrar que o determinante... Vou escrever primeiro, melhor. Mostra que o determinante é igual a 0 usando as propriedades. Então eu tenho o determinante AX, 2A, A, X, 4, 1, 3X, 6, 2. Certo? Então mostrar que esse determinante é 0. Como é que eu vou fazer isso? Perceba que toda a primeira linha está sendo multiplicada por A, não é isso? Se toda a primeira linha está sendo multiplicada por A, eu posso tirar esse A fora do determinante usando essa propriedade aqui. Se eu tenho uma fila multiplicada por uma constante, certo? O determinante vai ser multiplicado por aquela constante, ou seja, basta que eu tire aquela constante do determinante. Ou seja, como é que eu vou usar essa propriedade nessa questão? Se eu sei que esse A está multiplicando todos os elementos da primeira linha, eu posso escrever isso da seguinte maneira. Certo? Vou fazer aqui. Posso escrever assim. A vezes x, 3x, 2, 4, 6, 1, né? 1, 2. Ok? Beleza? Tirei A. É como se eu tirasse A do determinante, certo? O que é outra coisa que eu posso fazer para resolver esse determinante? Perceba que nessa primeira coluna aqui, só o que eu tenho são x, né? Então eu posso tirar esse x do determinante também. Aqui vai ficar x vezes 1, 3, 2, 4, 6, 1, 2. Ok? O que é outra coisa que eu posso fazer aqui? Para a gente tentar mostrar que é igual a... Vou tentar mostrar que é igual a 0. Peraí, tem uma coisa errada aqui nessa questão. Eu acho que é o seguinte. Eu acho não, tenho certeza. Isso aqui não é um 4, isso é um 2, certo? É um 2. É um 2, meu Deus? Eu acho que não. Vamos deixar um 4 aqui para ver onde vai dar, certo? Mas eu tô com a sensação que tem alguma coisa errada nessa questão, porque a gente não vai chegar em lugar nenhum. Pelo menos eu tô achando, né? Mas vamos lá. Aqui, nessa coluna aqui agora, ela é toda múltipla de 2, não é isso? Então a gente pode tirar o 2 do determinante. E aí eu vou ter 2ax vezes 3, 2, 3, 2. Não é isso? É isso mesmo, galera. Isso aqui tem que ser 2. Porque senão não tem como chegar na resposta. Acho que foi digitado errado, certo? Então, dessa forma,
eu tenho o que aqui? Porque se aqui é 2, aqui vai dar 1. Eu tenho o que aqui? Duas linhas iguais. Como essas duas linhas são iguais, a gente sabe que o determinante dessa matriz, dessa daqui, é quanto? 0, né? Então, o resultado desse determinante aqui será 0, conforme a questão pede que a gente mostre. Tá bom? Na letra B, ele pede que a gente faça algo mais ou menos na mesma linha. Mostrar que o determinante é igual a 0. Certo? Vamos lá, letra B. Na letra B, nós vamos ter x quadrado, xy, x quadrado, xy quadrado, y cubo, y quadrado, x, y, z. Ok? Como é que nós vamos tentar encontrar um valor para esse determinante? Perceba que nessa primeira linha nós temos vários x. Né? X está multiplicando o primeiro termo, o segundo e o terceiro. Eu vou tirar esse x do determinante, certo? Então eu vou ter x, y quadrado e 1, certo? E aqui eu vou repetir o restante. Não mexi com o restante, vou apenas repetir. Ok? O que é que nós temos também na segunda linha? Na segunda linha nós temos que o y ele se repete. Ou seja, ele está multiplicando todos os elementos da segunda linha. Se ele está multiplicando todos os elementos da segunda linha, eu posso tirar ele do determinante. Certo? Dessa forma, como é que vai ficar? xy, e aqui eu coloco xy quadrado 1, xy quadrado 1 também. X quadrado, y quadrado, z. Perceba aqui o que é que acontece. Eu tenho primeira e segunda linha iguais. Quando eu tenho duas linhas iguais, esse determinante ele é igual a 0. Então eu vou ter x vezes y vezes 0. Isso também é igual a 0. Ok? Então nós usamos as propriedades de maneira que a gente conseguisse mostrar que os determinantes eram iguais a 0. Afinal de contas era isso que a questão pedia, né? Acho que os determinantes são iguais a 0. Já nessa segunda questão, nós vamos ter que usar mais ou menos as mesmas propriedades, certo? Ele quer que sem desenvolver a gente mostre que esse determinante é igual a isso. Ok? Como é que a gente pode fazer isso? É o seguinte. Você concorda que se eu pegar um número, por exemplo, 5, eu multiplicar ele por 3 e dividir por 3 vai dar na mesma? Vai, né? Porque aqui vai dar 15 dividido por 3, que é 5. Parou no mesmo lugar. É mais ou menos o que eu vou fazer nessa segunda questão. Ok? O que eu vou fazer nela? Eu vou multiplicar a primeira linha do meu determinante por A, certo? Vou pegar esse determinante e multiplicar a primeira linha por a segunda por B e a terceira por C. Ok? Mas por que eu vou fazer isso? Porque aqui na primeira linha, depois da igualdade, eu tenho A ao quadrado e A ao cubo. Se eu multiplicar por A, vai aparecer aquilo que eu quero. Né? Multiplicando por A vezes A fica A ao quadrado e A ao quadrado vezes A fica A ao cubo. Mesma coisa para B e mesma coisa para C. Então, multiplicando a primeira linha por A,
a segunda por B e a terceira por C, o que é que eu vou ter? Multiplicando toda a primeira linha por A, eu vou ter ABC, A ao quadrado, A ao cubo. Toda a segunda linha por B, ABC, B ao quadrado, B ao cubo. Toda a terceira linha por C, ABC, C ao quadrado, C ao cubo. Correto? Só que vocês se lembram que eu disse que para eu manter uma relação de igualdade, se eu multiplico um termo por um número, eu tenho que dividir ele por aquele mesmo número? Tenho, né? Então, o que é que eu vou fazer? Já que eu multipliquei linhas por A, B e C, eu vou escolher uma coluna, poderia ser uma linha também, tanto faz, que eu vou dividir ela por esses elementos. Então, se eu multipliquei por A, B, C, eu tenho que dividir por A, B, C. Agora, essa divisão eu não preciso fazer necessariamente nas mesmas linhas e colunas que eu fiz anteriormente. Ou seja, agora eu vou dividir por A, B, C quem? A primeira coluna. Porque na primeira coluna eu tenho os termos que eu quero desaparecer e fazer aparecer 1. Né? Então, como eu multipliquei por ABC, agora eu vou dividir por ABC. Dividindo a primeira coluna por ABC, eu vou ter que... Aqui vai ficar 1, 1, 1. A ao quadrado, A ao cubo. B ao quadrado, B ao cubo. C ao quadrado, C ao cubo. Lucas, explica de novo por que necessariamente você multiplicou e dividiu. Porque eu quero encontrar uma igualdade. Eu não posso simplesmente, se eu tenho dizendo que x é igual a 5, por exemplo, eu não posso simplesmente multiplicar o outro membro, dizer que x é igual a 10, sem multiplicar, sem compensar de outra forma. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Se eu tenho 5, um 5 aqui, e eu preciso multiplicar ele por um número, sei lá, por 3, para manter o 5, eu preciso dividir ele por 3 de novo, né? Que vai ficar 15 dividido por 3, que dá 5. Eu não posso simplesmente multiplicar e não compensar isso dividindo. Quebra a ideia de igualdade. Então, já que eu multipliquei por ABC, eu vou precisar dividir por ABC, o determinante. E aí eu escolho quem para dividir por ABC? A coluna, certo? Isso tudo, claro, é tudo usando essa propriedade da multiplicação de uma fila por uma constante. Tá bom? Espero que tenha ficado claro. Se não tiver ficado, eu explico isso melhor no momento das dúvidas. Tá bom? As próximas propriedades de determinante dizem o seguinte. Que é a da soma, né? Seja M uma matriz de ordem N, onde os seus elementos de uma coluna qualquer são tais que. Então, eu vou pegar uma coluna qualquer e vou separar, dividir esses elementos em elementos somativos que sejam iguais aos originais. Como assim? Vamos supor que eu tenho um determinante, sei lá, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 2, 5, 7. Esses elementos da linha do meio, eu vou fazer o seguinte. Eu vou 1, 2, 3, eu posso escrever 4, 5, 6 como sendo 1 mais 3, 6 como sendo 2 mais 4 e 8 como sendo 3 mais 5. Certo? Então eu escolho uma coluna, necessariamente aqui é uma coluna, e vou pegar os elementos dessa coluna e reescrever eles na forma de uma soma de dois termos. Certo? E aí o que é que eu posso fazer a partir desses dois termos? Eu posso separar esses determinantes da seguinte maneira. Voltando ao meu exemplo, eu não fiz essa separação. Eu posso, a partir dessa separação feita, separar isso aqui em dois determinantes. Onde essa segunda coluna do primeiro determinante vai ter esses elementos e o segundo determinante vai ter, na segunda coluna, vai ter esses elementos. Ou seja, eu posso escrever assim: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 5, 7. Perceba que aqui eu peguei esses elementos aqui. No segundo determinante, na segunda coluna, eu vou pegar os outros elementos que eu fiz a separação. 3, 4, 5, 2, 5, 7.
Lucas, para que eu vou usar isso? Em que eu vou usar isso na resolução de uma questão? Isso aqui é visível nesse próprio exemplo. De que maneira? Perceba que ao fazer a separação, eu criei um determinante onde duas colunas são iguais. Foi que nós vimos no exercício que quando eu tenho um determinante que duas colunas são iguais, ou linhas, ele é igual a 0. E aí, nesse caso, eu só vou ter que resolver o valor desse determinante. Nesse exemplo, não me ajudou muito, tá? Nesse exemplo, não me ajudou em muita coisa. Mas em outros exemplos, como nós vamos ver mais à frente, vai nos ajudar na resolução, tá bom? Então, a ideia desse teorema, dessa propriedade é pegar uma coluna qualquer, os elementos dessa coluna eu vou separar em termos, eu vou criar, eu vou gerar uma soma a partir desses termos dessa coluna, de maneira que a partir dessa soma eu posso transformar isso em duas matrizes quaisquer, certo? Duas matrizes de maneira que eu me viabilize calcular o determinante pelo menos a partir de um deles, como foi o caso que a gente fez aqui, tá bom? Por exemplo, esse caso aqui, que eu uso o teorema de Jacob, mas nada mais é do que a propriedade acima, porque a propriedade acima ela é meio que uma preliminar do teorema de Jacob, né? O teorema de Jacob ele é decorrente dessa propriedade. Então ele quer que mostre, por exemplo, essa igualdade aí. Como é que a gente vai mostrar isso? Da seguinte maneira. Vamos pegar esse determinante do outro lado, que é mais complicado, e vamos tentar destrinchar ele, certo? Ele tem AXM, segunda coluna B mais 2C, Y mais 2Z, N mais 2P, CZP, certo? E aí o que é que eu vou fazer? Eu não tenho uma soma? Eu vou separar isso em dois determinantes. AXM. Aí nesse primeiro determinante eu vou botar os primeiros elementos, os primeiros termos da soma, né? B, Y, N, certo? C, Z, P. Mais outro determinante. Só que agora na segunda coluna eu vou colocar a segunda parcela da soma. No caso é 2C, 2Z e 2P. Essa daqui não tem muito o que fazer. Mas se você olhar para essa segunda, nós vamos ter o que? Olha para essa segunda coluna e olha para a terceira coluna. Nós temos o que nós chamamos de elementos proporcionais. Então, a segunda coluna e a terceira coluna, ela tem elementos proporcionais, tem linhas proporcionais. E aí a gente cai naquela propriedade que a gente tinha visto anteriormente. Se eu tenho filas paralelas proporcionais, o seu determinante é igual a 0. Dessa forma, eu sei que esse determinante é 0. Então, esse determinante original é igual ao determinante de AXM, BYN, CZP. Que quem é esse? Esse daqui. Então, eu provei que esse determinante, que é esse aqui, é igual a esse, que é esse daqui. Certo? Usando somente as propriedades. Tá bom? Eu vou resolver hoje o teorema de Binet, explicar o teorema de Binet. E a gente vai deixar para a próxima aula a regra de Chiot, tá bom? Senão o vídeo vai ficar muito longo, já está passando de 20 minutos. E aí pode ficar muito extenso, sem falar que a regra de Chiot eu quero trabalhar separado com vocês, certo? Uma aula só para regra de Chiot. Porque eu considero ela a regra mais importante de determinantes que a gente tem. Tá bom? Ela é a regra mais importante porque ela é a mais fácil de resolver, certo? Então, o que diz o teorema de Binet? Se eu tenho duas matrizes quadradas de ordem n, o determinante do produto dessas matrizes é igual ao produto dos determinantes. O que isso quer dizer? Se eu tenho uma matriz A
para multiplicar por uma matriz B, e tenho que calcular o determinante disso, eu posso fazer de uma maneira mais fácil, porque aqui ele manda multiplicar a matriz A pela matriz B. Multiplicação entre matrizes, todo mundo sabe que não é nada trivial, não é nada fácil, certo? Desculpa. Mas o teorema de Binet permite o quê? Que ao invés de eu fazer o produto entre as matrizes, eu calculo o determinante da primeira e multiplico pelo determinante da segunda. Certo? Então, por exemplo, se eu tenho duas matrizes, vamos pegar duas matrizes quaisquer aqui, certo? Matriz A, 2, 1, 3, menos 1. E a matriz B, 2, 4, menos 1, 3. Ok? Ele quer que calcule. Deixa eu só corrigir aqui, porque aqui não é barra. Como isso aqui é matrizes, eu tenho que colocar entre parênteses ou colchetes, certo? Então ele quer que calcule o determinante de A vezes B. Vamos fazer A vezes B para vocês verem como é complicado. E é porque aqui é 2 por 2, né? Multiplica linha por coluna. Lembram disso, né? Vamos começar pela primeira linha. 2 vezes 2, mais 1 vezes 4. Agora com a segunda coluna. 2 vezes menos 1, mais 1 vezes 3. Deixa eu refazer isso aqui, viu? Tá meio bagunçado aqui. 2 vezes 2, mais 1 vezes 4. Esse fica 1 vezes menos 1, mais 1 vezes 3. Certo? Agora vamos para a segunda linha. 3 vezes 2, mais menos 1 vezes 4. E 3 vezes menos 1, mais menos 1 vezes 3. Aí vamos fazer essa matriz agora. 4 mais 4, 6 menos 4, menos 1 mais 3, menos 3 mais 3, menos 3. Menos 3, menos 3. Isso aqui vai me dar 8, 2, 2, menos 9. Isso aqui, na verdade, é. Aí agora a gente vai calcular o determinante, né? Ou seja, o determinante disso aqui vai ser diagonal principal menos diagonal secundária. 8 vezes menos 9 é menos 72. Menos 4, isso dá menos 76. Viram o trabalho, né? Agora vamos calcular o determinante de A e de B e depois multiplicar, utilizando o teorema de Jacobi, ou o teorema de Binet. Quanto é o determinante, deixa eu até separar aqui, o determinante de A. O determinante de A é 2, 1, 3, menos 1. Diagonal principal dá menos 2, menos diagonal secundária que dá 3. Isso aqui vai dar menos 5. Ok? Deixa eu só ver se essa... Eu acho que eu errei alguma coisa aqui, viu? Então, 1 minuto. Isso. Ah, aqui é 2. Aqui é 2. Isso aqui é 1. Isso aqui é 2. Isso aqui é 1. Então isso aqui vai ficar menos 72. Vamos terminar aqui, né? Ver se não tem mais nada errado.
Isso. Aqui é menos 6. Eu tô muito doido. Menos 6. 8 vezes menos 6, isso dá menos... 8 vezes 5 é menos 48. Vou corrigir aqui. Que é 1, 2 menos 6. Aí aqui fica menos 48. Menos 2. Isso aqui dá menos 50. Ok? Menos 50 o resultado. Então vamos ver aqui agora se dá certo. Agora vamos calcular o determinante de B. Determinante de B. Isso vai ser 2, 4, menos 1 e 3, né? Diagonal principal é 6, menos diagonal secundária é menos 4. Com esse menos vai ficar mais. Isso aqui dá 10. Aí agora é calcular o determinante de A vezes B. Isso aqui é menos 5 vezes 10. Isso é menos 50. Então, visivelmente, dá para ver que é bem mais fácil, em vez de fazer esse trabalho todinho, arriscando inclusive errar, como eu errei na conta, certo? Porque multiplicação de matriz vocês sabem que não é nada tão fácil de fazer. É mais fácil a gente fazer aqui direto, né? Utilizar o teorema de Binet, calculo o determinante de cada um, depois multiplica os resultados, né? Então esse teorema vem para facilitar nesse aspecto, tá bom? Bom, na próxima aula, como eu disse, a gente vai abordar a regra TIO, matriz Van der Monde. A aula da semana que vem vai ser um pouquinho mais extensa, vai passar um pouquinho da meia hora, porque são 2 teoremas importantes. Mas aí a gente finaliza essa parte de determinantes e na outra semana a gente começa já a parte de sistemas lineares, tá bom? Bom, gente, é isso. Qualquer dúvida à disposição, tá? Resolvam as questões, resolvam os exercícios. E aí, quando for na próxima aula, a gente tira as dúvidas e esclarece todas as dúvidas de vocês. Tá bom? Abraço, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.